ao amanhecer aquele dia, eu amanheci gritando com muitas dores. E quando a minha mãe entrou naquele pequeno quartinho, eu gritando, meus irmãos todos desesperados com aquilo, ela foi me colocar para ficar em pé, e eu caía e não ficava em pé chorando. Foi então levado para o hospital de base e fiquei 9 meses internado, passando por exames e aquela junta médica universitária também, verificando que tipo de doença havia sucedido àquela criança a mim. Depois de 9 anos tivemos todos aqueles laudos, e uma assistente social com o médico juntou o papai e a mamãe e alguns dos meus irmãos e foram dar aquela notícia e dizendo: mamãe, papai, seu menino da cinturazinha para cima vai ser normal, ele vai ter os movimentinhos, a mente dele não tem problema, mas da cintura para baixo ele perdeu todos os movimentos. As suas perninhas nessa paralisia vão ficar sequinhas e vão dobrar, e ele não vai mais conseguir andar. E naquela hora eu olhei para o doutor e disse: doutor, eu não vou mais poder correr. Aquele médico olhou e disse: meu filho, só Deus na vossa vida. E eu disse: mamãe, o Senhor Jesus diz que nos ama tanto, então Ele vai ajudar que eu vou voltar a andar, né, mamãe? A minha mãe começou a chorar e disse assim: meu filho, Deus tudo pode, vamos entregar nas mãos dele. E depois de 9 meses voltando para casa, o presente que veio junto comigo foi uma cadeirinha de roda. E minha mãe não deixava meus irmãos brincar perto de mim, para que aquilo não gerasse uma tristeza. E chegou um dia de nós, antes de deitar, todas aquelas crianças, de ler a Bíblia como sucedia. Então era meu irmão mais velho, Laestro, ele mora aqui em Santo André, ficou dele ler a Bíblia, explicar o que entendeu, era o dia dele orar. Naquela hora, ele abriu a Biblinha, chegou, caiu numa parte na qual estava escrito que o Senhor Jesus entrava numa cidade, ia numa casa, e a multidão levava os enfermos para que ele tocasse e o libertasse. E havia um paralítico naquela cidade, e seus amigos pegaram ele numa cama, levaram até aquela casa, mas como era tão lotado, não teve como ele entrar. Eles colocaram uma escada por fora, abriram o telhado e desceram ele numa corda no meio da sala. Quando o Senhor Jesus viu aquilo, disse: a tua fé te salvou, levanta, toma a tua cama e anda. Aquele paralítico levantou e saiu jubiloso ao seu caminho e seguindo o Senhor Jesus. Naquela hora meu irmão olhou e disse: mamãe, o Senhor Jesus também pode entrar hoje na nossa casa? Ela olhou e disse: Ele tudo pode, meu filho. Mamãe, Ele pode mandar o Leandrinho voltar a andar. Minha mãe começou a chorar e disse: tudo Ele pode, meu filho. Naquela hora me disse: então por que ele já não entrou, mamãe? Por que então meu irmão já não anda? Naquela hora ele disse: mas vamos então chamar o Senhor Jesus para entrar na nossa casa. Ele disse: como é que eu chamo, mamãe? Nós vamos orar, meu filho vai pedir para o Senhor descer do seu reino de glória e entrar aqui dentro desta casa. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Eu deitadinho fiquei olhando, e aquela observando, meu irmão disse: se eu chamar, irmão, ele vem. Ele diz: tudo que nós pedirmos em nome do Senhor Jesus, o Senhor Deus nos concederá. Eles dobraram o joelho, eu deitadinho, e ele começou a dar glória a Deus, começou a dar glória a Deus. Minha irmã, minha mãe, todos começaram a chorar comovido, e eu de olhinho aberto, vendo ele chorar, orando por mim, comecei a chorar também comovido. Fechei os olhinhos, fiquei meditando em Deus.
Naquela hora, meu irmão orando e falando: Senhor Jesus, entra no nosso lar, liberta meu irmãozinho. Quando ele falava essas palavras, ele começou a chorar bem forte. E naquela hora ele começou a falar umas palavras de outros idiomas. Nós não sabíamos o que era a promessa do Espírito Santo. E ele falando aquelas linguagens, e não parava mais de falar. Falava. Quando ele se acalmou, ele apresentou o término daquela oração. E quando terminou, levantou e nós abismados. Ele olhava para o céu, olhava para a caminha e falava aquelas línguas, apontava para o telhado e apontava para o lado da cama. Naquela hora, irmão, a glória de Deus nos envolveu. Como o irmão falando, abraçando uma criança, começou. Minha mãe pegou e quis perguntar para o meu irmão o que estava acontecendo. E ele chorava, falava aquelas palavras. E ela abraçou ele, dizendo assim: eu vou te abraçar para você não ter medo. Ela achava que era medo. Quando abraçou meu irmão, Deus também batizou minha mãe com a promessa do Espírito Santo. Minha mãe falava também aquelas línguas. Minha irmã, olhando aquilo, começou a chorar. Abraçou a minha mãe, meu irmão. Deus selou ela com a promessa do Espírito Santo. De repente eles se acalmaram. E quando eles se acalmaram, meu irmão começou a dizer: mamãe, a senhora não está vendo? Ela: o que, meu filho? O Senhor Jesus está sentado do lado da cama do Leandro. Naquela hora, ele disse para mim: manda ele levantar e andar. Ele pegou na minha mão e disse: Leandro, em nome do Senhor Jesus, levanta dessa cama e anda. Irmão, eu vi os céus abertos, a glória de Deus baixou na minha cabeça, foi queimando meu corpo. Eu senti o fogo descendo no meu corpo, eu senti as minhas perninhas de novo, fiquei sentado. Quando ele puxou, eu voltei a andar. Glória a Deus! Deus me libertou por completo. O nordestino quer voltar para sua terra, então papai e a mamãe, uma vida muito sofrida, nós voltamos para o estado do Ceará, na cidade da Poranga.